Passando aqui para lembrar para vocês darem uma curtida aí no vídeo, se inscrever no canal, aperta o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro da novidade. Vem curtir a matemática. Vamos dar continuidade, pessoal, à regra de sinais. Então, eu tenho o seguinte, ó. Expoente par com parêntese, a potência é sempre positiva. Então, se eu tenho um número, ele está entre parênteses, e seu expoente for positivo, for um número par, então a resposta vai ser sempre positiva. Qualquer número elevado a expoente par esteja entre parênteses, o resultado vai ser sempre positivo. Então, tem o seguinte, ó, menos 2 elevado a 4. Número negativo elevado ao expoente par. Se o expoente por par está entre parênteses, o resultado vai ser sempre positivo. E daí é só multiplicar. 2 elevado a 4. Quanto é 2 elevado a 4? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. Certo? Professor, por que ele fica positivo? Vocês se lembram que quando eu pego um número e elevo ele à potência é a mesma coisa que eu estar multiplicando. Então, se eu tiver menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, eu vou ter que fazer jogo de sinais. Então, ó, menos por menos dá mais por menos dá menos, e menos por menos vai dar mais. Por isso que vai ficar positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Mesma coisa aqui, ó. O número está entre parênteses, elevado a um expoente par, o valor vai ser sempre positivo. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Aqui ocorre da mesma forma. Eu tenho 2 e eu vou multiplicar ele 2 vezes. Esse 2 tem um sinal de mais, então mais por mais vai ser mais. 2 vezes 2, 4. Então, toda vez que eu tiver entre parênteses e o expoente for um número par, o valor vai ser sempre positivo. Agora, se o meu expoente for um número ímpar, com parêntese, a potência terá o mesmo sinal do valor da base. Então, vamos lá. Se eu tenho, ó, o valor está entre parênteses e o expoente é um valor ímpar. Então, o resultado terá o mesmo valor, o mesmo sinal da base. Então, qual sinal vai ser aqui? Se ele começou com menos, a resposta vai ser menos. 2 ao cubo, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Por que, professor? Você lembra que expoente é a mesma coisa de uma multiplicação? Então, eu tenho ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. É só você fazer jogo de sinal, é a mesma ideia. Menos por menos dá mais, e mais por menos dá menos. Por isso que vai ficar sempre negativo. Então, para eu não estar fazendo jogo de sinais direto, é só eu lembrar dessa regra. Toda vez que o expoente for um número ímpar e eu tiver entre parênteses, a potência, o resultado será sempre igual o sinal que tiver dentro da base. Então, aqui, ó, eu tenho um sinal positivo, está dentro do parêntese, e o meu expoente é um número ímpar. Se é ímpar, terá o mesmo sinal da base. Qual o sinal aqui? Mais. Então, o resultado eu sei que é mais. E aí eu vou ter 2 elevado a 5. Quanto é 2 elevado a 5? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2, 32. Então, o resultado é mais 32. Quando não tiver parêntese, conservamos o sinal da base independente do expoente. Então, quando não tiver parêntese, vamos repetir sempre o sinal que tiver na base. Então, menos 2 ao quadrado não está com parêntese, então eu vou repetir o sinal.
E aí é só eu multiplicar. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Então a resposta é menos 4. O próximo. Eu tenho menos 2 ao cubo. Não está entre parênteses, então repito o sinal. Menos 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 ao quadrado. Não está entre parênteses, o sinal é positivo, então eu sei que o resultado também vai ser positivo. E aí eu vou ter 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. E por fim, 5 ao cubo, o 5 está positivo, não está entre parênteses, então vai ficar mais. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Agora, ó, certo? Propriedades da potência. Produto da mesma base. Quando eu tenho números que eu estou multiplicando e aqui na base eles são iguais, o que é que vai acontecer? Eu tenho menos 5 ao quadrado vezes menos 5. Quando os valores da base forem iguais, esses valores que estão aqui embaixo, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o valor da base, nesse caso vai ser menos 5, vou repetir, e eu vou somar os expoentes. Quem são os expoentes aqui? Eu tenho o número 2, só que aqui em cima do 5, quando ele vem assim sozinho, parece a mesma coisa que eu ter o número 1 aqui em cima. Então, eu tenho que somar esses dois expoentes. Então, vai ficar 2 mais 1. E quanto é 2 mais 1? Dá 3. Então, é menos 5 elevado a 3. Pronto. Depois, basta você responder. Número negativo elevado ao expoente ímpar, está entre parênteses, o resultado continua sendo negativo. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Tá bem? O próximo, ó. Do mesmo jeito, se a base forem iguais, eu repito o valor da base, nesse caso vai ser quem? O valor que está na base é o número 3. Repito o número 3 e vou somar os expoentes. Quanto eu tenho aqui? Menos 2. Aqui, se não aparecer, eu tenho o número 1. E aqui eu tenho o expoente 5. Então, eu vou somar. Menos 2 mais 1 mais 5. Então, eu tenho aqui como resposta 3 elevado. Então, eu tenho aqui como resposta 3 elevado. 5 mais 1 dá 6. 6 menos 2 dá 4. 4 vai ser igual. E aí é só multiplicar. Ó. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, toda vez que eu tiver multiplicação, que os valores da base forem iguais, repito a base, repito o valor da base e somo os expoentes. Se eu estou na divisão de potência de mesma base. Se os números que estão na base se repetir e eu estiver dividindo, vai ocorrer o inverso. De ver eu somar, eu vou diminuir. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Conservo o sinal, o valor da base, no caso, quem está aqui na base, menos 2. Então, repito o valor da base, repito a base e vou diminuir os expoentes. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho o número 4. Então, vai ficar 6 menos 4. Na multiplicação, a gente soma, na divisão, a gente diminui. Então, eu vou ter menos 2 elevado a 6 menos 4, 2. E aí, qual é a resposta? Número negativo elevado a expoente par vai ficar positivo. 2 ao quadrado igual a 4. Certo? Mesma coisa aqui embaixo. Ó.
bases iguais e eu tiver em uma divisão, repete a base e diminui os expoentes. Então, eu vou ter, ó, a base é menos 19, e aí eu vou ter 15 e diminuir com 5. 15 menos 5. E aí eu vou ter menos 19, 15 menos 5 dá 10. E aí eu vou deixar em aberto, que é um número muito grande. Mas, ó, eu sei que ele vai ser um número positivo. Número negativo elevado a expoente par, eu sei que vai ser um número positivo. E vamos agora, pessoal, para essa parte. Potência de potência. Quando eu tenho duas ou mais potências, o que é que vai acontecer? Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Então, eu vou, a base aqui, o valor que está embaixo é menos 2. Então, repito menos 2. Vou colocar entre parênteses, porque o número está entre parênteses. E eu vou multiplicar os expoentes. Aqui eu tenho um expoente 5 e aqui eu tenho um expoente 2. Então, vai ficar 5 vezes 2. E quanto é 5 vezes 2? 5 vezes 2 dá 10. Então, vai ser menos 2 elevado a 10. A mesma coisa aqui embaixo. 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Como é que vai acontecer? Repito a base e eu vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2. E aí, eu repito a base. Quanto é 3 vezes 2? Dá 6. Então, vai ser 2 a sexta. E o próximo é potência de um produto ou de um quociente. Quando a gente está falando de quociente, a gente está falando de divisão. Tá bem? Então, quando eu tenho um número que já está elevado a uma potência, vezes outro número que está elevado a outra potência, e tudo isso vai estar ainda elevado a uma potência maior. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse número que está fora e vou multiplicar ele tanto por um como pelo outro expoente. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Vou repetir os valores, os números. Menos 5 elevado. Aí não estava elevado a 2. 2 vezes o número que estava aqui fora. Quem é que está aqui fora? 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3. Vezes. E aí eu vou repetir o valor que tenho aqui. 3 elevado a 4 vezes o número que está aqui em cima. Quem é que está aqui em cima? Número 3. Então, 3 vezes 4. Fechei as chaves. E aí, basta eu responder essa multiplicação. Eu vou ter menos 5 elevado. Quanto é 3 vezes 2? 6. Vezes número 3 elevado. 4 vezes 3, 12. Pronto. E aí, basta eu responder essa conta e aí eu chegarei na resposta. Esse outro aqui, ó, na divisão, a gente faz da mesma forma. Aqui, se não aparecer nada, é como se eu tivesse o número 1. Então, eu vou pegar esse 2, vou multiplicar com 1 e eu depois vou multiplicar com o número 4. Então, eu vou ter menos 2 elevado a 1 vezes o 2 que está fora, dividido por menos 3, o valor da base, o 4, que é o expoente, vezes o 2 que está fora. E aí eu fecho o quociente. E aí, vamos lá, quociente, abri, eu vou repetir menos 2, e agora eu vou multiplicar. 1 vezes 2 dá 2, dividido por menos 3,
repetir o valor da base e vou multiplicar o expoente. 4 vezes 2, 8. E aí eu fecho o expoente. Pronto. Aí basta só responder e achar a resposta.